Irmãos queridos, uma das formas corretas de pregação da palavra de Deus é a expositiva sequenciada. É uma bênção, porque não tem jeito de alguém achar que a gente está pregando de carapuça, né? Porque o texto, ele é a sequência. Então, nós estamos diante de um dos textos graves da Escritura. Hoje cedo eu cheguei aqui e alguém falou assim: pastor, o senhor está triste? Falei, não, eu estou pesado pelo texto que vou pregar. Provérbios capítulo 6, os versos de 20 a 35. Provérbios capítulo 6, os versos de 20 a 35. Os irmãos assentados como estão, nós faremos essa leitura de forma alternada. Eu vou ler o verso 20, os irmãos o 21 e assim o 35 leremos todos a uma só voz. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não corrices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas fortalezas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será como se chegar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto. Entregará todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam ruins. Irmãos queridos, viajando pela companhia, na época de executivo, eu ouvi uma história que alguns aqui vão se lembrar dela. Um homem que vivia vida dupla, vida de cristão e vida mundana, viajou a negócios e depois do expediente, ele vai para suas práticas amorosas. E tem uma noite fantástica, né, com uma jovem paga. E aí no outro dia de manhã cedo ele acorda e olha do lado, a moça já tinha ido embora. Foi embora sem receber? Eu devo ser bom demais, né? Mas aí ele vai até o espelho e está escrito com um batom: bem-vindo ao mundo da AIDS. E aí, como voltar para casa e explicar isso para a esposa e para os filhos? Como explicar isso para os pais, para os sogros, para a igreja? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua palavra, que jamais tornará para ti vazia. Senhor Deus, que ela entre e produza libertação do pecado, que ela produza medo do pecado, que ela nos produza aversão à coisa errada. Ó Deus, conforme já produziu a liturgia desse culto, que o Senhor produza em nós o efeito só aquele que o Senhor quer, tanto no coração de homens como de mulheres. Em nome de Jesus, Pai. Para o louvor da tua glória, para a libertação do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há coisas muito interessantes nesse texto. Os 5 primeiros versos são para colocar gravidade sobre o adultério.
O verso 20 é um mandamento do pai e uma instrução da mãe. Nada menos que as pessoas mais importantes do mundo. Seu pai e tua mãe estão falando com você. O verso 21, atar perpetuamente para sempre ao coração e pendurar no pescoço, é colocar o mandamento no lugar mais sério e visível para não ser esquecido. Então, olha, coloque isso no lugar que você nunca vai esquecer. 22. Ao caminhar, ao deitar, ao levantar, a observância dessas ordens guiarão, guardarão e falarão contigo. Isso vai ecoar na sua mente. Verso 23. Isso é instrução e luz, sendo um contrário à ignorância e trevas. No mais, a disciplina dá o caminho para a vida. O outro caminho é de morte, então. Isso tudo para guardar da vil mulher e dos seus elogios. Isso tudo para guardar da vil mulher e dos seus elogios. O verso 24, irmãos, vamos ler juntos, mais uma vez? Para te guardarem. Muito bem. Queridos, pecado não é uma delícia que um Deus severo nos aparta dela, como tem sido colocado por aí. Pecado não é uma delícia que um Deus severo nos coloca longe dela. É o contrário. É a proteção contra a desgraça no sentido lato e a indicação para o bem. Quando Jó escreve o capítulo que lemos, os amigos de Jó estavam dizendo: Jó, a desgraça da sua vida é porque você arranjou caso com a menininha. E Jó então faz aquele arrazoado para os amigos e disse assim: eu quero que o Todo-Poderoso venha aqui e me acuse se eu sou culpado disso. Porque todo homem que caminha por isso entra em desgraça, irmãos. Muito bem. Você nunca pense que encontrará mel num pote se Deus escrever veneno no rótulo. William Gurnall. Nunca ache que com você vai dar certo, que com você vai ser menos pior, porque é com você. Nós temos mania disso. A King James Version, ela coloca uma similaridade dessa porção de provérbios com o Shema. Com o Shema. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A gravidade desse texto é tão grande que ele é similar ao Shema. Portanto, irmãos, com toda a gravidade, por favor, e aí o bom de sermos ministros sob a soberania de Deus é que o homem Giovã diz assim: eu gostaria que a igreja estivesse repleta. Mas estão aqui aqueles que precisam ouvir a respeito disso. Queridos, a mulher sábia recebe o marido em casa alegre ao final da tarde, depois do trabalho. Ela tem prazer em vê-lo de volta e ele tem prazer em voltar para casa por causa dela. A tola, chega o provedor em casa, ela só reclama. Ela não dá um sorriso para ele, uma palavra de incentivo. E nós vemos pelo texto que a mulher viu, ela elogia. Quem aqui não gosta de elogio? Quem aqui não gosta de elogio? Irmã, peça muita sabedoria a Deus para você ser um oásis para o seu marido e não uma adversária. E do lado de lá, saiba que tem gente que sabe o que é cativar. Do lado de lá, tenha certeza disso. E irmão, você está sendo advertido com gravidade quanto a mulher viu e os seus elogios. Então, a primeira coisa, não a cobice, cuidado com o olhar. Não a cobice, cuidado com o olhar. Versos 25 e 26, leiamos juntos, por favor, queridos.
Não cobices no teu coração a tua formosura, nem te deixes prender às suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda gasta de vida preciosa. Irmãos, eu estudei Jó com a igreja por 2 anos e meio, então Jó ficou muito gravado na minha cabeça. Vocês se recordam qual é o primeiro versículo de Jó 31:1? Eu fiz um acordo com Deus em como os fixaria numa donzela. Eu não fico cobiçando, eu não fico com lascívia. Coincidentemente, o Senhor Jesus disse assim: se você olhar para uma mulher com olhar impuro, você já adulterou com ela. E aí nós estamos tanto no campo da filosofia, né? Platão diz que tudo começa no mundo das ideias. Se você colocou o olho, cobiçou, meu irmão, seu coração vai dar vazão àquilo. Cobiçar é desejar muito e de forma impensada. E quando o sujeito se apaixona, nada mais segura. Cuidado com seu coração. Lembre-se que esse órgão é enganoso e demasiadamente corrupto. Não se guie por ele, mas vá pelo compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com a sua família. Ah, mas eu não estou sentindo. Que se virem os seus sentimentos. Você tem compromisso. A mulher vil, irmãos, ela é formosa. Irmã, depois do advento de tratar a pele, os cabelos e as unhas, não existe mulher feia não, viu, minha irmã? Existe mulher maltratada. Existe mulher mal cuidada. Então, se guarde pelo seu marido. Existe a mulher mal arrumada. Ajude o seu marido, se cuide para ele. Homem, cuidado com o que diz o verso 25. Para lá te guardem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. 25. Não cobices no teu coração a sua formosura, não te deixes prender com as suas... Cabra, o trem é bonito, o trem é insinuante, senhor. Você vai ficar olhando, você vai ficar olhando. Leve o nome que for, saia de perto. Sai de perto, rapaz. Irmãos, em Vitória, nós fomos numa casa, Elaine lembra disso, tinha uma consultora lá apresentando produtos de beleza. Eu olhei para aquele negócio, passei a mão na Elaine e saímos da casa. Era impossível ficar ali sem pecar, irmãos. Aí nós vamos levar nome. Não gosta não, né? Não. Gosto menos disso do que amo o meu Senhor. Faça a sua escolha, mas você está sendo advertido o seguinte, começa pelo olhar. Os olhos falam, eles insinuam, eles propõem, eles aprisionam, e você está sendo avisado. No verso 26, se fosse só pagar, mas a prostituta, ela quer destruir a sua casa, a sua vida, a preciosidade do que você tem. Se fosse só o sujeito chegar e pagar pelo ato, isso é impuro, isso é miserável, isso é mesquinho. Mas não é só isso. Depois que a mulher viu, colocou a mão em você, ela quer tomar tudo que você tem e que te alegre, que é de Deus. O adultério é uma prática contínua de quem se permitiu perder o controle. Não tem fundo, hein? O adultério é uma prática contínua de quem perdeu o controle. Cuidado. Você está sendo advertido com gravidade quanto à mulher vil e seus elogios. Em segundo lugar, não a toque porque o castigo virá. Primeiro, cuidado com as olhadelas. O Senhor Jesus diz para você, cuidado, hein? Se você olhar, já foi, hein? Versos de 27 a 29. Cuidado, hein?
se você encostar em 27 a 29, vamos lá? Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se achegar, não ficará sem castigo. Mas é só olhar? Não, o segundo passo é tocar. Sabe aquele calor que vai subindo quando nós estamos próximos de alguém que nos chama atenção? Não, irmãos, eu tenho que ser respeitoso desse púlpito, mas eu tenho que ser claro desse púlpito. Sabe quando vai subindo aquela coisa quente? Verso 28, o trem está pegando fogo. Nós sabemos quando isso acontece. Mas será possível caminhar sobre a brasa sem se queimar? Sem causar uma ferida que vai doer muito? É possível, irmãos? O adultério mancha o íntimo do nosso ser e é a entrega do que nós temos de mais precioso, o nosso corpo, o nosso eu. Irmãos, nós temos uma mania esquisita de tarifar pecado. Esse é pecadinho, esse é pecado e esse é pecadão. Esqueça. O salário do pecado, seja ele do tamanho que for, é a morte. Ponto. Mas nós temos no coração algo estranho. Por que o pecado de adultério, a quebra do mandamento, sétimo, ela é tão pior? As Escrituras dizem porque você está pecando contra o próprio corpo, contra a sua dignidade, contra o que você tem de mais precioso, sobretudo porque é a morada do Santo Espírito de Deus. Verso de número 29. Assim será com o que se chegar a mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Quem se achega à mulher do seu próximo? Ah, pastor, mas ela não é casada, mas ela tem pai. Então, a mulher, irmãos, ela sempre terá alguém que vela por ela, como a parte mais frágil que as Escrituras tomam. Ah, mas não é casada, mas ela tem pai. Então ela não é sua. Parta do princípio o seguinte: a sua é uma, as outras todas têm dono, que não é você. Quem se achegar à mulher do seu próximo, não ficará sem? Quem está falando, irmãos? Deus. É possível ele errar. É possível Deus errar. Então é o seguinte, você sabe hoje que se você se achegar a uma mulher que não for a sua, você não ficará sem castigo. Aqui, no Bom Mineirês, aqui. Depois que você trocou o olhar delas, depois que a coisa esquentou, depois que você tocou meu irmão, ainda tem uma chance de você correr. Mas vai ser difícil. Ou você mata a situação no nascedouro, ou cada vez vai ser mais difícil. Está advertido com gravidade quanto a vil mulher e seus elogios. Não troque a olhar delas, não toque, e agora não seja louco ao adulterar, porque nada pagará pelo erro. Versos de 30 a 35, de forma alternada, irmãos. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrar, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. As consequências são óbvias e traiçoeiras. Irrefutáveis, elas virão. Como o ladrão é desprezado, mesmo que apresente motivos, o adúltero, mesmo que se apresentar desculpas, haverá um preço ruim.
Ah, mas foi por isso, por aquilo outro. Apresente o motivo que você quiser. Não cola. O sujeito vai pagar quantas vezes mais, irmãos, no verso de número 31? 7 vezes? Puxa vida. Pagará o que, irmãos? No verso de número 31. Ele pagará o que, irmãos? Por favor. Ele pagará todos os bens. Isso vai custar a casa da sua esposa e dos seus filhos. Daqui a pouco eles estão dormindo em cima de um lençol por sua causa. Isso é tão insano que no verso de número 32, quem adultera está fora de... Só quem quer se arruinar vai por esse caminho, pois no verso de número 33, achará ferimentos e vergonha, sua humilhação jamais apagará. Verso 34, irmãos, do ponto de vista de Deus, há perdão, viu, irmãos? Há perdão, mas dos homens, não. A mancha fica, a cobrança, a vingança. Fica, irmãos. E não adianta querer comprar com presentes. Ah, mas eu vou dar muito presente aqui, eu vou... Diz o verso 35, nem muitos presentes. Não adianta. Até o ladrão, do verso de número 30, devolvendo o produto do roubo, que ameniza as coisas, mas o adúltero vai devolver o que do adultério? Depois do homem se deitar com a mulher, ele passa a ser com ela uma só carne. Depois de você se deitar com a prostituta, você que é filho de Deus, fez uma aliança com ela. Me explica como é que vai ser isso depois. Irmãos, eu vou terminar. Guarde-se da mulher vil e dos seus elogios. Guarde-se da mulher vil e dos seus elogios. O Catecismo Maior, na pergunta 151, ele diz assim: quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? Quais são as circunstâncias? Aí ele diz assim, primeiro, em razão dos defensores, se forem pessoas de idade mais madura, de maior experiência ou dar graça, se forem eminentes pela vida cristã, dons, posição, ofícios, se forem guias para outros e pessoas cujo exemplo será provavelmente seguido por outros. Então, se você é líder da igreja, tenha certeza do seguinte, Satanás tem gana em você. Ele arma para você mais do que para os outros. Ele quer te pegar, porque você serve de exemplo para os outros. Bom, pastor, mas fulano de tal faz isso o tempo inteiro e não dá nada para ele. Para mim foi a primeira vez. É isso mesmo. Você não é do terreno do inferno. Se você zanzar no inferno, o inferno vai te pegar. Segundo, em razão das pessoas ofendidas, se ofensas forem diretamente contra Deus, seus atributos de culto, contra Cristo e sua graça, contra o Espírito Santo, seu testemunho e operações, contra superiores, pessoas eminentes e aqueles a quem estamos especialmente relacionados e a quem devemos favores, se você está magoando esposa e filhos, a igreja, contra os seus santos, especialmente contra irmãos mais fracos, contra as suas almas ou de quaisquer outros e contra o bem geral de todos ou de muitos. Aí a Escritura vai te dizer assim, aquele que faz tropeçar um desses pequeninos, seria melhor ter amarrado uma pedra de 3 toneladas no pescoço e se lançado no fundo do mar. Terceiro e último, é mais ofensivo o pecado, pela natureza e qualidade da ofensa, se for contra a letra expressa da lei, se violar muitos mandamentos, se contiver em si muitos pecados, se for concebida não só no coração, mas manifestar-se em palavras e ações, escandalizar a outrem e não admitir reparo algum. Irmãos, depois do adultério na igreja, você vai fazer o quê? Esparramou. Famílias desfeitas.
Você vai fazer o quê? Se for contra os meios, misericórdia, juízos, luz da natureza, convicção de consciência, admoestação pública ou particular, censuras da igreja, punições civis, se for contra as nossas orações, propósitos, promessas, votos, pactos, votos e pactos, aquele que você jurou diante de Deus e das testemunhas, eu vou ser fiel até que a morte me separe. Quem foi testemunha do seu casamento, conforme Malaquias? Deus. Quarto, pelas circunstâncias de tempo e de lugar, se for no dia do Senhor ou em outros tempos de culto divino, imediatamente antes, depois desses ou de outros auxílios para prevenção ou remédio contra tais quedas, se em público ou em presença de outros que são capazes de ser provocados ou contaminados por essas transgressões, quer dizer, se pelo seu exemplo outros cairão também, ouve, ó Israel. Não vá, não caminhe, volte logo e se arrependa, porque você está sendo requerido por Deus. Não insista naquilo que vai levar à ruína, a sua vida e a sua casa. Irmãos, interessante que o autor de Provérbios, Salomão, quantas mulheres, irmãos? 700. Quantas concubinas? E esse homem se pelava pelo adultério. Tantas que tinha, tantas ele tinha pavor de adultério. Não tem fundo, viu, irmão? Não tem fundo. Ou você é feliz com a sua mulher, ou você nunca vai ser satisfeito. Vimos isso aqui hoje. Esse homem, depois de Cristo, foi o homem mais sábio que a terra conheceu. E ele caiu por causa das mulheres. Você acha que você vai ficar em pé? Adultério não presta. Como é que começa, irmãos? Reverendo Ricardo.